E o que resulta? Como é que essa cidade sem Estado, ela é predatória socialmente, em relação à saúde das pessoas, mas ela é também predatória ambientalmente. Nós temos periferias onde a cada ano nós temos deslizamentos e desmoronamentos. Eu acompanho isso há mais de 50 anos. Só se comove quando cai na época das chuvas, depois todo mundo esquece. Sem Estado. E o que significa isso? Significa periferias violentas, periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia, que tem na produção de moradia um grande negócio. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. A minha resposta para a senhora Hermínia Maricato, que inclusive ela é professora, e ela é uma pessoa que o nível de conhecimento dela, de inteligência, é bem considerável. Eu não quero aqui gravar esse vídeo para dizer que eu sou o pai da verdade, mas o que me chamou a atenção na fala, no evento organizado pela Universidade de São Paulo, USP, no dia 15, me chamou muito a atenção. Lá, além da senhora Hermínia Maricato, estava lá reunida também Marilena Chauí, aquela que disse que a classe média não serve, não presta, Haddad e o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. O evento que eles estavam fazendo era em prol da democracia, porque segundo eles a democracia está em vertigem, vai se acabar, não existe democracia e tal. Só que não é esse ponto político apenas que me chama a atenção. O que me chamou a atenção nas falas da senhora Hermínia Maricato, qual aqui eu não estou apontando a pessoa dela, mas as falas dela, é que me ofenderam. Como cristão, eu tenho que me posicionar. Porque ela disse que as igrejas fazem parte da máfia. Ela esqueceu que a igreja, ela tem um papel muito forte nesse mundo. Evangelização, transformação de vidas que estavam destruídas no alcoolismo, nas drogas, vidas que estavam sem esperança. A igreja foi lá, onde muitas das vezes o político, o governo não vai, mas a igreja está lá. Está lá naquela viela, naquela favela, se comunica com todo mundo, com todos, porque a igreja não pode desumanizar ou denegrir as pessoas, e a igreja está ali, falando do amor de Deus, falando da transformação, pregoando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí essa senhora vem e dizer que nós cristãos, a igreja do Senhor, faz parte de máfia, o mundo da escuridão, a igreja está na obscuridade, a igreja está obscura, está em trevas. É lamentável essa postura, mas é a postura que ela tem, o posicionamento dela, é a visão dela sobre a igreja. E olha quem estava lá, o Lula falou, não fez um adendo sobre a fala dela. Então ele assina embaixo as falas da senhora Hermínia Maricato. O Haddad estava lá também, ele não chamou a atenção. Então a igreja é mafiosa, pastores são mafiosos, presbíteros, reverendos, diáconos, obreiros, homens e mulheres, jovens e crianças, faz parte da máfia. Só que eu, aqui, vou fazer alguns apontamentos, porque se ela é uma pessoa tão voltada à urbanidade, à humanidade,
ela é tão voltada à sociedade, tão humana, um ser tão iluminado, como ela destaca ser transformador. Vou fazer alguns apontamentos, mas antes deixa eu citar um versículo para vocês. Muitas das vezes eu vejo cristãos dizendo que nós não devemos julgar. E eu confesso a vocês que quando eu vejo um cristão citando esse versículo distorcidamente, sem conhecimento, isso dói a alma. Porque se você, a mesma Bíblia que diz para não julgueis para que não sejais julgados, ele está falando de um julgamento injusto, desonesto, desproporcional, leviano. Quando você vai para o Evangelho de João 7:24, lá está escrito: não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que seria julgar segundo a aparência? Ver uma pessoa, tá de bermuda, isso ali não presta. Eu ver uma pessoa, tá com o cabelo um pouco longo, isso ali não presta também. Eu ver uma pessoa, ela não sorriu para mim, eu digo, isso aí é antipático, é ignorante. E eu não conheço a vida pessoal da pessoa, não conheço as dificuldades da pessoa, mas eu estou apontando aquela pessoa e fazendo um julgamento incorreto, injusto, desproporcional. Agora, quando a Bíblia diz para nós não julgar segundo a aparência, é justamente nesse sentido objetivo, de ver a pessoa e dizer que a pessoa é aquilo dali sem ser, você trazer um extrato da pessoa sem conhecê-la intimamente. Agora, quando a Bíblia diz, mas segundo a reta justiça, está dizendo que existe um parâmetro objetivo também, quando você conhece a índole, o caráter, o comportamento, as ações da pessoa, você diz, dali realmente ele não compre, não vende aquela pessoa porque ele é um mau pagador. Ó, cuidado com aquela amizade ali que pode te levar ao precipício. Então isso é o que? Um julgamento reto, porque você observou, você tem o conhecimento de que aquela pessoa ou aquele caminho indicado pelaquela pessoa é injusto, é desonesto. Agora, eu vou fazer aqui alguns apontamentos. Apontamentos esses que ela, a senhora, deveria ter falado aí no showmício de vocês, que não tem nada de democracia, organizado, infelizmente, pelo lugar que poderia agregar conhecimento e senso crítico, mas vocês, infelizmente, estão doutrinando alunos universitários. Infelizmente, nós temos os resultados aí. E um dos apontamentos que eu quero fazer é que a senhora esqueceu de Petrobras, no período do governo do PT, teve um prejuízo de 34 bilhões, com ações da empresa tendo perdido 55,6% do valor. Nos últimos 2 anos do seu governo, a Petrobras demitiu 170 mil funcionários. Estou falando do governo da Dilma. Segundo apontamento, nada menos do que 48 das 63 universidades federais interromperam suas atividades por falta de pagamento de salários e até por falta de condições de uso. Cadê a pátria educadora, né? Pátria educadora, ama a educação, que em vez de armas vai dar livro e etc. Essa pluma toda que vocês têm. Cadê? Terceiro apontamento. Em seu último ano de governo, Dilma cortou 75% da verba do CAPES. A senhora sabia que no último ano do governo da Dilma, ela cortou 75% da verba do CAPES e metade das vagas do Pronatec? A senhora sabia que apenas em 2015, Dilma cortou quase 12 bilhões do Ministério da Saúde? Aqui é o quarto apontamento. Cortou 12 bilhões do Ministério da Saúde. É o pessoal preocupado com o SUS. O SUS vai acabar. O SUS vai ser privatizado. Mas olha aí, prejuízo, rombo de 12 bilhões no Ministério da Saúde. Qual a Dilma, no período do governo dela, ela cortou. Quinto apontamento. Mesmo com todo o dinheiro que entrou no país na época do boom das commodities, quando o PIB foi triplicado, não houve progresso significativo em saneamento básico. A senhora sabia disso? A senhora que é tão preocupada com a humanidade, falando sobre saneamento? Quando Dilma deixou a presidência,
metade da população ainda não tinha acesso à água tratada e a sistemas de coleta de esgoto. Apenas 40% dos dejetos coletados eram tratados e 58% das obras de saneamento básico estavam paradas. Sexto apontamento: em seus últimos anos da presidência, Dilma cortou cerca de 40% da verba do programa Minha Casa, Minha Vida. Cerca de 4.000 obras financiadas diretamente ou indiretamente pelo governo federal estavam paradas à época do impeachment. Nada menos do que 75% das maiores obras continham irregularidades como superfaturamento, direcionamento de licitação e falhas de projeto. Sétimo apontamento: o projeto de transposição do Rio São Francisco foi executado com diversos erros. Ela sabia disso? Diversos erros técnicos que gerarão mais prejuízos do que benefícios para a região como um todo. Além disso, desabrigou 33 aldeias indígenas, são tão preocupados com os índios, e derrubou ou fragmentou cerca de 430 hectares de vegetação nativa. Cadê o Leonardo DiCaprio? Greta Thunberg? Cadê esse pessoal? Não tinha problema nesse governo, não tinha, é perfeito, né? Vamos lá, continuar o 8 apontamento aqui. O BNDES despejou 1,8 trilhão de reais nas contas de grandes empresas, não por acaso todas envolvidas no esquema de corrupção denunciados pela Lava Jato. Quase 12 bilhões foram para grandes empresários comprarem jatinhos executivos com juros subsidiados. Esse é o 8º apontamento. Veja bem, esse montante de 1,2 trilhão foi 3 vezes maior do que o destinado a todos os programas sociais somados. A senhora sabia disso? O 9º apontamento: cerca de 80% do lucro gerado pelo programa de acesso a crédito iniciado por Lula e continuado por Dilma ficaram com os bancos privados. 10º apontamento: entre 2003 e 2015 foram descobertos 4,6 bilhões desviados do INSS, gente, INSS, por meio de pensão fraudulentas, cerca de 28% dos cadastros, tá bom? Então, a Seguridade Social levou prejuízo, porque foram desviados 4,6 bilhões, não é milhões, então, é bilhões, tá? O 11º apontamento: mais de 500 mil pessoas eram beneficiadas indevidamente pelo Bolsa Família. Apenas entre 2013 e 2014, Dilma pagou mais de 2,5 bilhões para as pessoas que não tinham direito ao programa. O 11º apontamento diz que mais de 500 mil pessoas eram beneficiadas indevidamente pelo Bolsa Família. Apenas entre 2013 e 2014, Dilma pagou mais de 2,5 bilhões para pessoas que não tinham dinheiro ao programa. O 12º apontamento do programa Minha Casa Minha Vida: cerca de 1/3 dos beneficiados não preenchiam os quesitos do programa. O 13º apontamento: dentre as 578 mil pessoas que receberam imóveis subsidiados pelo governo, estavam 1.017 políticos. Gente, veja bem, 578 mil pessoas que foram subsidiadas pelo governo, 1.017 eram políticos. 62 mil empresários, olha aí, 62 mil empresários, 144 mil servidores públicos, meu Deus do céu, 38 mil pessoas falecidas. Será que a senhora Hermínia Maricato não tem conhecimento disso? 15º apontamento: as transparências de verba federal para ONGs, que são ONGs, organizações não governamentais, fundações, pastorais de igrejas e outro tipo de organizações civis, foram de 4,1 bilhões em 2015. Mais de 3 mil ONGs dependiam do dinheiro do governo, tá bom? Vamos lá. Durante o 16º apontamento: durante o governo Lula, os bancos lucravam 9 vezes mais do que durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Entre 2002 e 2010, os 9 maiores bancos brasileiros expandiam seus lucros em 550%. Meu pai amado, tá bom? 17º apontamento: das 15 empresas que mais apoiaram projetos
pela Lei Rouanet, em 2015, 7 são estatais. Por isso que o pessoal, as atrizes, os atores estão, ó, por aqui, né, com o governo atual, porque, ó, foi cortado lá na base a forma de distribuir esse dinheiro. Então eles estão loucos. 18º apontamento. Dilma gastou mais de 9 bilhões com publicidade em 4 anos. 9 bilhões em publicidade, isso em 4 anos, tá? 19º apontamento. Quando iniciou o segundo mandato, Dilma prometeu conter os gastos do governo, extinguir 3 mil cargos comissionados. Quando deixou o governo, havia extinguido apenas 346. Das 30 secretarias que prometeu extinguir, extinguiu apenas 7. Olha aí. Dos 200 milhões em gastos não obrigatórios no Ministério e Secretarias que prometeu cortar, cortou apenas 16 milhões. Ó, que disse que ia cortar quanto? 200. Cortou só 16. Faça o cálculo. Dilma não cumpriu sequer a promessa de cortar 10% do seu próprio salário e de seus ministros. Vamos continuar, gente. Onde é que estava a senhora nessa situação aqui? O 20º apontamento, o TSE constatou que 1/3 dos gastos da campanha de 2014 de Dilma foi para 43 empresas de fachada, criadas especialmente para lavar dinheiro de propina. Ao todo foram 133 milhões para empresas que sequer tinham funcionários. O Tribunal Superior Eleitoral constatou, não é o Cristiano que está dizendo, não é o fulano de tal, é o TSE. 1/3 dos gastos da campanha de 2014 foi para 43 empresas de fachada. Ou seja, desvio de dinheiro, propina de 133 milhões para empresas que sequer tinham funcionários. Nessa campanha, 348 cidades brasileiras tinham mais eleitores, presta atenção. Nessa campanha, 348 cidades brasileiras tinham mais eleitores registrados do que habitantes. Rapaz, isso é coisa de... dá pra fazer um documentário isso aqui. A grande maioria dessas cidades está nas regiões Norte e Nordeste, não por acaso redutos eleitorais do PT. Gente, Norte e Nordeste. Mais eleitores do que cidades brasileiras. Você entendeu? Vou ler de novo. Nessa campanha, 348 cidades brasileiras tinham mais eleitores registrados do que habitantes. 21º apontamento. Levantamento feito TCU revelou que durante o governos Lula e Dilma desapareceram 4.564 bens pertencentes à presidência da República. Além dos citados não terem incorporado ao patrimônio público, 716 presentes que ganharam de chefe de Estado, como prevê a Lei 8.394 de 91. Então o Tribunal de Contas da União disse, ó, gente, tem os bens aqui que é da casa, não é do presidente, faz parte da União, ok. Nem os bens, gente, nem os bens escaparam, eles tomaram, ou eles, Lula e Dilma, tá bom? Desapareceu 4.564 bens pertencentes à presidência da República. 22º apontamento e último. Além das obras superfaturadas, a Olimpíada deixou um prejuízo de 120 milhões em equipamentos como computadores e material de escritório, que tiveram de ir para o lixo porque simplesmente não tinham onde serem guardados nem procedimento de reutilização e de venda regulamentados. A Copa do Mundo rendeu ao governo brasileiro cerca de 1 bilhão em pendências judiciais, tá bom? O Maracanã chegou a ficar desativado por falta de manutenção, bilhões que foram desviados para ditaduras. Gente, isso aqui me revolta. Senhora Marilena Chauí, senhora Hermínia Maricato, senhor Haddad, USP, onde é que estavam vocês? Esses dinheiros aqui da Copa foi desviado para onde? Cuba, Venezuela e África. A igreja, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A máfia é a igreja? A senhora está com problemas. Além da senhora cometer um agravio jurídico por difamação, calúnia a nós cristãos, querendo vilipendiar a nossa fé, quem é a máfia? Você que me assiste, eu pergunto. Quem pertence à máfia? A igreja ou aqueles que se enriqueceram ilicitamente e muitos que se locupletaram por esses governos que se passaram querem voltar? Então deixo aqui a meu posicionamento que a igreja do Senhor é santa, é pura. A igreja do Senhor, ela é ganhadora de almas.
E esse mundo, se não fosse a igreja, há muito tempo já estaria em colapso. O mundo e principalmente o Brasil. Oremos, continuemos firmes, convictos na nossa fé, porque a palavra de Deus nos diz que se nós perseverarmos até o fim, nós receberemos a nossa recompensa. Então, queridos, muita atenção em quem vocês vão votar nesse período. Muitos vão fazer muitas promessas. Então, você como cristão tem que exercer seu papel de cidadão e o seu papel de santo no Senhor, votando de forma justa e honesta. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.